Sejam bem-vindos a este canal. Certamente há muitos fatos surpreendentes sobre a história do mundo, e nesse vídeo eu irei apresentar para você alguns deles. Mas antes, já deixa aqui o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro das próximas curiosidades. Então, vamos lá! Acredita-se que a Grande Pirâmide de Gizé no Egito foi construída há mais de 4.500 anos e ainda hoje é um mistério como os antigos egípcios conseguiram construir essa estrutura monumental. O Império Mongol, liderado por Genghis Khan, conquistou um território maior do que qualquer outro império na história da humanidade. Seus sucessores governaram sobre um território que se estendia da Europa Oriental à Ásia Central e Oriental. A peste negra, uma pandemia de peste bubônica que atingiu a Europa no século XIV, matou cerca de 75 milhões de pessoas, o que representava cerca de 50% da população da Europa na época. A Revolução Industrial, que começou no Reino Unido no final do século XVIII, transformou a economia mundial e mudou profundamente a forma como as pessoas trabalham e vivem. A Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais mortal da história da humanidade, com um total de mortes estimado em cerca de 70 milhões de pessoas. A Guerra Fria, um conflito ideológico e militar entre os Estados Unidos e a União Soviética que durou de 1947 a 1991, levou a uma corrida armamentista, à proliferação nuclear e à tensão política global. A primeira pessoa a orbitar a Terra foi o cosmonauta soviético Yuri Gagarin em 1961. Seguido pelo astronauta americano Alan Shepard em 1961. A Internet, que começou como uma rede de computadores usada por cientistas e pesquisadores, transformou-se em uma tecnologia onipresente que afeta quase todos os aspectos da vida moderna. A queda do Muro de Berlim em 1989 marcou o fim da Guerra Fria e simbolizou a reunificação da Alemanha. O século XXI já foi marcado por vários eventos históricos significativos, incluindo os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, a crise financeira de 2008 e a pandemia de Covid-19, que afetou todo o mundo e mudou a forma como as pessoas vivem e trabalham. A Revolução Egípcia de 2011, que começou como um movimento pacífico em protesto contra o regime autoritário do presidente Hosni Mubarak, levou à queda de Mubarak e a uma série de mudanças políticas significativas no Egito e no mundo árabe. A eleição de Barack Obama como primeiro presidente negro dos Estados Unidos em 2008 foi um marco histórico na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e inspirou muitas pessoas em todo o mundo. A ascensão da China como uma superpotência econômica e política nas últimas décadas tem mudado significativamente a dinâmica global, com a China desafiando cada vez mais a liderança dos Estados Unidos em muitas áreas. O movimento Black Lives Matter, que começou em 2013 como uma resposta à violência policial contra os negros nos Estados Unidos, tornou-se um movimento global pela justiça racial e pela igualdade. A eleição de Kamala Harris como a primeira mulher e pessoa de cor a ser eleita vice-presidente dos Estados Unidos em 2020 foi um marco histórico na luta pelas mulheres e pelos direitos dos negros e das minorias. O Acordo Climático de Paris de 2015, que estabeleceu metas ambiciosas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em todo o mundo, foi um passo significativo na luta contra a mudança climática. A descoberta de exoplanetas, planetas que orbitam outras estrelas além do nosso sistema solar, tem revolucionado nossa compreensão do universo e da possibilidade de vida em outros planetas. A revolução digital, que começou na década de 1980 e acelerou significativamente nos últimos anos, tem mudado a forma como as pessoas se comunicam, trabalham e se relacionam, e tem criado novas oportunidades e desafios em todo o mundo. A eleição de Joe Biden como 46º presidente dos Estados Unidos em 2020 foi uma das eleições mais controversas e disputadas da história americana, com um número recorde de votos e desafios legais. E aí, gostou? Comente aqui abaixo qual desses fatos você achou mais interessante.